Olá, Roraima! Está no ar mais uma edição do Isto é Roraima, o seu espaço de informação, debate e de histórias que revelam a força e os desafios de quem empreende aqui no estado. Inclusive, hoje nós estamos em uma empresa bastante conhecida pelo universo feminino. Vem comigo! Olá, eu sou a Erika Waila, sou empresária, sócia proprietária da Olhandela, que já atua no mercado de Roraima há 12 anos, cuidando de sobrancelhas, cílios, todos os cuidados voltados para a parte facial, que inclusive é uma área que vem crescendo constantemente, todos os anos, então é sempre um mercado em ascensão. E eu sou a Cristiane Castro, sócia da Erika, e juntos temos a Olhandela, que está há 12 anos no mercado. E isso me faz lembrar de quando iniciamos. Por exemplo, a técnica de micropigmentação, que tem 12 anos que a gente executa, ela evoluiu de uma forma tão gradativa que a gente teve que trazer outros procedimentos para complementar e refazer procedimentos que já estavam antigos, né? Já não eram mais o que as nossas clientes pediam. E estar atenta às mudanças que o mercado oferece é também uma pauta onde a gente procura diariamente conhecer. Por exemplo, uma remoção de pigmentos, era preciso ter a micropigmentação executada, e ao longo dos anos as micropigmentações estavam muito escuras. Nós refazíamos 3, 4 vezes e depois não conseguimos mais realizar nenhum procedimento naquela cliente. E foi aí que a gente teve a ideia de trazer a remoção de pigmentos. Você já tinha ouvido falar? A remoção de pigmentos, ela é um procedimento que remove todo o pigmento das sobrancelhas antigas. Aquelas tatuagens muito escuras, onde já não complementa a beleza natural que as mulheres pedem atualmente. E por isso ele foi um carro-chefe desse ano passado, de 2024, e segue sendo muito procurado esse procedimento em 2025. Estou aqui com as proprietárias da Olhandela, a Cris Castro e a Erika Waila, para a gente continuar conhecendo um pouco mais da empresa. Diz pra gente aqui, né, vocês mencionaram que a empresa já está no mercado aqui do estado de Roraima há 12 anos. Conta pra gente como é que foi essa jornada de vocês até chegar a colocar, né, executar a Olhandela. Nossa, a gente começou, Kelly, de uma maneira assim muito intuitiva, na verdade, né? Eu chamei a Cris para empreender e ela topou embarcar nessa jornada comigo. E a gente começou num desafio muito grande, porque a gente começou pequeno também, né? Com os nossos recursos próprios, mas também a gente buscou recursos por meio de bancos, recursos financeiros, enfim, quem é empreendedor vai conseguir entender o que eu estou falando. E aí, desde então vem essa luta da gente conseguir ter uma equipe unificada, ter uma equipe que tenha uma qualidade de atendimento que é a nossa principal, eu digo assim, que é a nossa principal chave aqui na Olhandela hoje, porque a gente é muito preocupada com isso, para que a gente consiga passar um atendimento de qualidade para o nosso cliente. Então a gente já descobriu que quem quis empreender aqui chamou a Cris. Conheço a Cris, gente, ela é publicitária, a gente fez faculdade juntos, então uniu o útil ao agradável, né? Você trouxe a ideia, usou aqui a Cris, né, com toda essa visão publicitária que ela tem, mas eu quero saber, Cris, tu já imaginou estar trabalhando no ramo da beleza? Como é que foi essa escolha? Tipo, não, vamos trabalhar pro lado da beleza. Bom, as habilidades, a gente fala que habilidades, a gente nasce com elas. E, na verdade, eu nasci não com habilidade de publicitária, mas com habilidades manuais, voltadas para a beleza, realmente, cabelo, unha, sobrancelha. E aí eu realizava as sobrancelhas, fazia a sobrancelha da Erika, que é a minha cunhada até hoje. Então, nós somos cunhada, somos amigas, somos comadres e sócias. Então, isso, a minha habilidade juntou com a habilidade dela, mais da área mesmo de negócios, né, de gerir, de gestão empresarial, e aí super casou.
Super certo, né? Como dizem aí, deu match. Mas assim, eu quero saber o seguinte, né? Quando a gente fala no mundo da beleza, automaticamente nós, podemos dizer assim, leigos, a gente já imagina um salão de beleza que cuida de cabelo, de unha, mas aí vocês foram muito mais além, trouxeram um diferencial para o estado, que foi a questão de trabalhar especificamente com sobrancelhas para iniciar, né? Porque tem mais coisas que a gente vai descobrir aqui também. Pois é, a gente decidiu pegar esse nicho específico de sobrancelhas porque a gente queria paz. E quando a gente ia num salão de beleza, que é o que acontece muito até hoje, às vezes é muita coisa acontecendo ao mesmo tempo, e nós, como mulheres, mães, esposas, com essa rotina atarefada, a gente queria ali, nem que seja 30 minutinhos de descanso e de tranquilidade. Tanto que hoje a gente traz isso em outros procedimentos, como o spa de lábios e face, mas também trazendo a aromaterapia, que é para poder promover um relaxamento durante aqueles seus 30 minutos preciosos. Por isso que a gente escolheu esse ramo mais específico, voltado especificamente para a parte do embelezamento do olhar. Pois é, que legal, né? Como eu disse, vocês iniciaram com a questão da sobrancelha e depois foram trabalhar mais essas regiões, que é onde você traz a questão do spa, dos cílios, não é isso? Fala mais um pouquinho pra gente também a respeito desses serviços, porque eu sei que o carro-chefe aqui da Olhandela é a questão da micropigmentação. Isso mesmo, porque na época a gente foi tendo as clientes e elas mesmas comunicavam, eu gostaria tanto que tivéssemos esse serviço. Então a gente ia avaliando que dentro desses serviços que a gente já oferecia, a gente poderia incrementar e acrescentar outros serviços que voltados apenas para o embelezamento do olhar. Então assim, e aí foi muito bem aceito por elas. A micropigmentação, por exemplo, aquela mulher que já acorda de manhã e aí ela tem que passar o lápis todo santo dia para corrigir aquelas falhas na sobrancelha, isso perde um tempão. Então a gente olha, a micropigmentação é a solução, porque você vai preencher, a micro vai durar 2 anos ali no máximo, vai ficar uma coisa sutil, leve, toda mulher quer a sobrancelha preenchida e desenhada. Então aí foi quando a gente disse, olha, a gente vai realizar a micropigmentação. E aí aconteceu, fizemos. Só que aí, com 12 anos de atuação no mercado, essa micropigmentação, ela já, a gente não conseguia mais colocar pigmentos em cima. E aí a gente precisou, atualmente, agora remover essas micropigmentações. E olha como a gente tem que estar atento aos serviços. A gente mesmo queria refazer essas sobrancelhas. E aí a gente trouxe o serviço de remoção para continuar fazendo as sobrancelhas novamente. E aí deu também super certo. Tá, e o mais importante é que além de vocês serem, né, donas e proprietárias aqui do Olhandela, vocês também têm aquele cuidado de estar também se capacitando, tentando, né, buscar entender cada vez mais o procedimento que vocês oferecem para a sociedade. Então isso é muito legal, vocês acompanham de perto. Por mais que vocês talvez não trabalhem ali, né, diariamente fazendo o procedimento em alguma cliente, mas vocês entendem do que está sendo feito através das funcionárias de vocês, que também existe uma preparação, Érica? Sim, com certeza. A gente sempre busca as atualizações, porque a beleza está em constante evolução. O design de sobrancelha existe há muitos anos, porém a técnica ela vem evoluindo. A gente vê hoje em dia cada vez mais naturalidade sendo pedidas, tanto por nossas clientes, que é por isso que a gente sempre vem trazendo técnicas novas, e a gente busca a capacitação não só nas técnicas em si que nós executamos, mas também capacitação na área de qualidade de atendimento, de gestão financeira. Todas essas atualizações, elas são extremamente necessárias para que a gente consiga estar nesse mercado há tanto tempo. Pois é, há 12 anos já no mercado, com certeza eu acho que todos, né, que pensam em empreender passam por isso também. A gente vê que a empresa é linda e tal, mas a gente sabe, trazendo para a realidade, não é só um mar de flores, né? Qual foi o maior desafio para vocês se consolidarem hoje aqui no estado de Roraima? Olha, eu acredito que tivemos várias etapas, né? As etapas das evoluções. E teve épocas, inclusive, que a gente investiu muito na parte de capacitação e técnicas, e nós vivíamos em constante viagens. Então, as viagens, nós ficávamos longe dos esposos, das filhas, por um período mais longo. Isso assim, né? A gente tinha que
é necessário, por isso fazíamos. Teve também a parte da falta financeira. Em alguma época também foi necessário a gente relocar investimentos, né? Trazer novamente, fazer novos investimentos, emprestando mesmo dinheiro para poder investir ainda mais. E assim, aí a gente brinca até que o crescimento em si vem com desafios, vem com a luta constante, não desistir, ter a persistência. Teve épocas em que a equipe precisava de uma atenção maior, a gente precisava investir mais na equipe, e aí tinha uma constante troca de funcionários, mas a gente ia ver qual o motivo disso, por que isso está acontecendo, a gente precisa rever essa situação, e até chegar na equipe que temos hoje, uma equipe que está consolidada, mas que, por exemplo, tem muitas pessoas que mandam já hoje currículos para quererem fazer parte da equipe. Então a gente vê que esse momento é realmente um momento que a gente da glória, né? Saber que pessoas profissionais que hoje no mercado de Roraima querem estar e fazer parte da equipe Olhandela. Só que a gente já tem que pensar numa parte de fazer uma expansão, né, para poder contratar todos que têm vontade de fazer parte dessa equipe. Ou seja, né, gente, é apenas o retorno aí desse trabalho lindo, né, confiável que vocês vêm realizando aqui no estado de Roraima. Bom, Cris, Érica, você que está em casa, a gente vai só para um breve intervalo, mas não saia daí que ainda tem muito mais de Olhandela para vocês conhecerem. Bom, e agora a gente vai falar sobre tendência e inovação aqui na Olhandela. E eu já quero saber, Érica, quais são as novas técnicas, os novos procedimentos que vocês lançaram aqui na Olhandela este ano? Olha, eu preciso te falar uma coisa, a gente precisa estar muito atenta ao que é tendência e ao que é modinha, né? E procedimentos que chegaram como uma moda, mas a gente viu que realmente era tendência e que tem muita procura, é a Brow Lamination e também o Lash Lift, que deixa aquele efeito um pouco mais selvagem, digamos assim, mas aqui a gente consegue adaptar para que fique realmente de acordo com o cliente e valorizando, harmonizando a beleza dela. Agora, um outro procedimento que a gente também acabou adaptando aqui a nossa unidade e que tem tido muita procura é que ele já não está ligado tanto à tendência, digamos assim, mas principalmente ao fato da nossa escuta ser muito ativa com os nossos clientes. A gente sabe que hoje em dia essa questão da saúde mental é algo que vem atrapalhando, digamos assim, ou então que está muito em voga na maioria das pessoas e o que não é diferente com o nosso público. Pensando nisso, a gente desenvolveu o nosso protocolo de spa de lábios e face, que ele vai muito além do estético, porque é um momento em que vem aquele toque para que a nossa cliente receba um cuidado, uma massagem, um momento de relaxamento. E a aromaterapia também, que já é comprovado que ela vai acabar promovendo o bem-estar, o relaxamento, diminuindo ansiedades, angústias. E isso tem feito um sucesso tremendo dentro das nossas cabines. É o que a gente fala, né? É realmente aquele momento de autocuidado, onde você se desliga do mundo, para quem é mãe, né? Deixa assim um pouquinho da preocupação com seus filhos, fora da Olhandela, para chegar aqui e poder realmente se entregar, relaxar e receber o tratamento que elas merecem. Vamos falar sobre linha, né? Olha, por exemplo, a Olhandela já está aí há 12 anos no mercado. Você já tem uma linha própria? Conta pra gente. Então, escutando também as nossas clientes e tudo que a gente percebe que elas necessitam, nós desenvolvemos a nossa linha própria de produtos, que ela conta com 4 produtos no momento. Que primeiro é o do protetor solar, temos o Nutri Repair também, que é uma pomada que ela é específica para pós-micropigmentação, mas que também é essencial para quem tem uma pele muito sensível, para quem faz um microagulhamento, um peeling e precisa de uma reparação imediata. Temos o nosso Nutri Gloss, que é um sucesso de vendas juntamente com o Nutri Fios. O Nutri Gloss e o Nutri Fios são produtos voltados para os lábios e para sobrancelhas e cílios. Eles estimulam a hidratação e acabam promovendo a saúde dessa região. Bom, agora eu quero saber da Cris, né? Durante todos esses anos, vocês já conseguem ver diferença na preferência dessas clientes? Olha, Kelly, criar uma relação com cada cliente de respeito, carinho, de entender como que funciona a personalidade daquela cliente
faz a gente enxergar os procedimentos que irão realçar ainda mais a beleza dela. Então, por isso que a gente se preocupa em fazer uma avaliação específica para cada cliente. Muitas vezes, uma cliente que gosta de algo que aparenta uns cílios muito grande, uma sobrancelha bem marcada, já para outros clientes isso já não caberia. Então, a gente criar uma relação realmente com cada cliente, de saber que cada uma vai gostar, faz a gente indicar o procedimento mais assertivo para elas. E aí elas vão se amar, independentemente do serviço que elas escolherem naquele momento. Mas as consultoras são capacitadas para descobrir, tirar delas mesmo, da cliente, saber, conhecer a fundo para indicar esse procedimento que vai realçar a beleza. E vamos falar sobre como vocês trabalham a mídia de vocês, né? Como é que vocês alimentam a rede social? Você vê que isso realmente ajuda a alavancar mais o nome da Olhandela? Olha, a rede social é uma aliada, realmente funciona muito bem. Lá é a nossa vitrine, tem muito procedimento bonito, muita coisa legal para você ver. Na verdade, todos os procedimentos que a gente executa, a gente coloca na rede social e mostra muito detalhadamente, tem as informações de como é que esses procedimentos podem ser cuidados em casa, do prazo de manutenção de cada um deles. E então, para as clientes estarem informadas, claro que elas recebem essas informações dentro da cabine, mas as redes sociais são uma extensão desse trabalho. Bom, e agora a gente vai para um breve intervalo, mas continua com a gente que daqui a pouco tem mais Olhandela para vocês. Estamos há 12 anos localizados na Avenida Santos Dumont, aqui no bairro 31 de Março. No início, contávamos com apenas 2 cabines. Apesar de pequeno, a gente sempre teve muita dedicação e muito capricho naquilo que fazíamos. Atualmente, contamos com 7 cabines aqui na Matriz e também temos uma unidade licenciada, que fica na Avenida Taide Teve, no bairro Liberdade. A gente entende que para a Olhandela estar no mercado há tanto tempo, a gente precisa se conectar. E para se conectar verdadeiramente com os nossos clientes, precisamos ser autênticos. A nossa meta hoje em dia é de sempre falar sobre o bem-estar, a saúde, e por isso que a gente está cada vez mais envolvidos em eventos que sejam relacionados a esse tipo de atividade, como corridas, por exemplo. A gente participou e vem participando de uma série delas para promover o bem-estar, porque a gente entende que a beleza vai muito além do que algo externo, ela precisa vir de dentro. Então a gente estimula todos esses âmbitos, não só do autocuidado, mas também entende que ele vai muito além da parte estética. A gente promove aqui na nossa unidade a cultura do bem me quero, para que você estimule e crie hábitos saudáveis, tanto da ingestão adequada de água, como também de um hábito como a leitura, por exemplo. Atualmente temos na nossa recepção a biblioteca rotativa, em que cada cliente pode escolher um livro, levar para casa e depois trazer de volta. E assim a gente vai promovendo esse crescimento dentro do nosso próprio público. O design de sobrancelha, ele movimenta o mercado roraimense, não só para aquelas mulheres que procuram um embelezamento, mas também para profissionais que estão buscando uma fonte de renda. Posso dizer para vocês que a Olhandela atualmente trabalha com 2 formas de contratação, tanto com CLT, mas também com a forma de salão parceiro, onde nós contratamos MEI, em que essas profissionais têm a oportunidade de gerar emprego e renda. A nossa preocupação com os serviços oferecidos pela equipe Olhandela sempre foi muito constante. Nós sempre fomos muito perfeccionistas, por isso a gente sempre investiu ao longo desses 12 anos em cursos profissionalizantes nas áreas em que atuamos. Então estivemos em grandes centros, São Paulo, Rio de Janeiro, Londrina, Curitiba, vários estados onde os melhores profissionais se encontravam. A gente se deslocou de Roraima para receber todos esses cursos e até hoje, atualmente, a gente também faz parcerias, né, com profissionais para que os cursos ainda sejam oferecidos para a equipe. Dessa forma, a gente consegue manter um padrão de excelência nos atendimentos realizados aqui para cada cliente.
E aqui na Olhandela, eu encontrei ela, Siloane Neves, né, que é cerimonialista aqui no nosso estado de Roraima. Com certeza você aí de casa está reconhecendo esse rostinho. E ele é cuidado aqui pela Olhandela, né? Isso, Siloane, conta pra gente há quanto tempo você já é cliente aqui da Olhandela. Eu frequento aqui há alguns anos e eu costumo dizer que a Olhandela é para mulher prática. Quando eu venho, eu faço logo 3 procedimentos que eu gosto muito. Posso falar o segredinho? O Brow Lamination, que ele deixa as sobrancelhas bem alinhadas por um bom tempo, 1 mês e meio praticamente. Então, assim, eu aproveito para vir e faço também o Hydra Gloss, que hidrata os nossos lábios. Nosso clima é muito seco, então às vezes racha muito. E eu aproveito esse procedimento para hidratar. E claro, os cílios, né? Eu não costumo alongar, eu faço um procedimento que é o Lash Lifting, que deixa ele o tempo todo penteado. Para mim é o combo da beleza. Não, inclusive vocês aí de casa já devem ter percebido, né? Você acabou de realizar esses procedimentos hoje, a gente consegue ver aí, a pele tá maravilhosa, a sobrancelha tá impecável, lábios aí super hidratados. Então você recomenda a Olhandela para os boavistenses e também para os roraimados, né? Nossa cidade, nosso estado tem recebido bastante pessoas de fora. Com certeza, inclusive quando você fala que tem muita gente que vem de fora, a Olhandela não deixa a desejar, né? Todos os procedimentos que tem aqui são as tendências mesmo a nível nacional e mundial. As meninas são muito antenadas. Então, quem não conhece ainda tem que vir conhecer. E aí, eu quero saber de você, Érica, qual conselho, né, você tem a dizer às pessoas que estão aí com o pensamento de começar a empreender aqui no nosso estado? Olha, a primeira coisa que a gente tem que falar é assim: procure institutos que auxiliem, porque isso faz uma grande diferença. Mas o primordial mesmo é que você tenha vontade, determinação e não tenha tanta pressa, porque no ramo do empreendedorismo, muitas vezes pode demorar um pouquinho para o teu investimento retornar, mas isso não significa que você tenha que desistir do seu negócio. Muito pelo contrário, com fé e perseverança você vai alcançar. Isso aí. E Cris, tem algo assim que se você pudesse voltar lá atrás, você poderia fazer diferente? Olha, a gente acredita que estudar um pouco mais ali, porque a gente se preocupou muito no início em realmente na parte operacional do trabalho. E aí a gente esqueceu ali um pouquinho a parte da gestão, de estudar, de como é que a gente ia desenvolver, né, o empreendimento, e acabou demorando mais para a gente entender que estrategicamente a gente conseguiria acelerar. E essas estratégias eram o estudo mesmo na área empresarial, ali se dedicar um pouco mais para sair um pouco mais do operacional e entrar mais na parte de gestão de administração mesmo. Então, faríamos diferente nesse quesito. E olha só, vocês estão provando aí, né, para o cenário do empreendedorismo que a mulher realmente ela pode ser o que ela quiser ser. Então vocês, por si só, já são mulheres admiráveis, né, com certeza, né, eu conheço as meninas já, vocês são mães, são esposas. Fala pra gente como é que vocês fazem para conciliar esse lado pessoal com o lado, né, profissional. Quero saber da Érica aqui primeiro. Olha, eu agradeço muito ao meu esposo. Meu esposo, ele é um grande aliado, é um grande parceiro. E por conta dele, eu digo assim, a gente fala muito de rede de apoio, tudo, claro. Tem a mãe, a sogra, que ajudam muito. Mas o meu esposo, ele realmente foi o braço direito, muitas vezes braço, perna, para ajudar a caminhar, né, no empreendedorismo. Você, Cris? Olha, realmente se dividir entre empresária, mãe, esposa, né? Então tudo isso é muito trabalhoso e a gente precisa ali ponderar, equilibrar, na verdade, essas nossas faces, né? E até não esquecer do autocuidado próprio, porque às vezes a gente tem que dar conta de tudo isso e esquece do bem-estar próprio. Mas tivemos, inclusive eu também sou casada, sou mãe de 3 meninas. E se não fosse realmente o meu esposo estamos casados há 20 anos, então é uma longa data. E se não tivesse ele como apoiador principal, realmente incentivando ali, talvez seria uma caminhada muito mais difícil. Mas hoje a gente já consegue equilibrar um pouco mais todas essas áreas e aí a gente consegue trabalhar com mais leveza, né? Realmente sendo prazeroso e não sofrido, né? Como muitas vezes acontece. Maravilha. E assim, pra gente encerrar, eu quero saber se vocês teriam alguma mensagem, né? Algo assim inspirador para que a gente possa estar levando aí aos nossos telespectadores.
Olha, a gente percebe nessa jornada toda, nesses 12 anos de trabalho, que o que faz a diferença é a conexão com o cliente, e para isso a gente precisa ser autêntico. Então, para a gente viver o bem me quero, o bem me cuido e pregar isso, a gente precisa realmente viver intensamente para conseguir estimular os bons hábitos. E Cris, a gente estava conversando aqui nos bastidores, que eu acho que vale até a pena a gente ressaltar, né, levar isso ao telespectador, sobre a questão da inspiração, se vocês se inspiraram em alguém, e aí vocês falaram uma coisa muito legal, vocês, na verdade, estão sendo, assim, as primeiras empreendedoras da família, não é isso? Foi exatamente, não tivemos nenhuma inspiração dentro da família, então a gente fomos as primeiras a empreender. E isso até foi, isso não vai dar certo, vai estudar, vai para outra área, vai. Então, assim, a gente lutou ali contra muita gente, inclusive até pessoas chegavam, olha, não vai durar muito, isso não vai dar certo, isso, esquece. E aí, não ouvir as opiniões e ouvir a intuição e ser persistente fez a gente garantir algo que aí depois outras pessoas já copiaram, já trouxeram e viram que aquilo ia realmente ser algo de sucesso. Então, assim, não desistir e ter uma visão fixa, firme, fez a gente chegar uns 12 anos de Olhandela. Então, parabéns, meninas, Cris, né, a Cris, a Érica, por ter recebido o Store Roraima aqui na empresa de vocês, por contar um pouquinho dessa história linda de vocês, né, desse empreendimento aí que já caiu no gosto há muito tempo aqui dos boavistenses. Eu, inclusive, sou cliente daqui, fiel. Então, parabéns, meninas, vocês são mulheres admiráveis. Parabéns mesmo. Até a próxima!